Hoje eu vou te falar estratégias para melhorar a recuperação pós-prova. Bom, eu estou aqui com minha camiseta em alusão e homenagem à prova que eu fiz ontem e voltando para a cidade eu fiquei pensando, bom, então na segunda-feira o que é que eu tenho que fazer para acelerar esse processo de recuperação? E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tudo bem contigo? Meu nome é Fabrício Santana, sou fisioterapeuta, mestre em Educação Física e atualmente acadêmico de Educação Física. E nesse canal eu tento fazer uma mistura entre a fisioterapia e a Educação Física para te ajudar a, na melhor forma possível, prevenir lesões e também melhorar a sua corrida de rua. Tudo certo? Bom, quando eu estou falando sobre recovery, ou a recuperação pós-prova, eu posso separar ela de duas formas, tá? A primeira, que é quase um senso comum, é uma obviedade, que é a melhora da tua hidratação, a fim de que você desidratou, bem provavelmente, ou com certeza na prova você se desidratou, e você precisa recuperar e equilibrar de novo esse equilíbrio hídrico, tá? Você tem que ter isso no seu corpo de volta. Assim como a alimentação saudável, tá? Justamente para repor todos nossos depósitos de energia e também daquilo que a gente depletou, enfim, que a gente gastou durante a nossa prática nessa prova, tá? Bom, e aí uma outra coisa, essas são as obviedades, né? Que é se hidratar muito bem e se alimentar muito bem, vão ajudar bastante a gente ter o combustível para melhorar essa recuperação. Isso, ok. E o descanso, que é o nosso sono, ele também tem uma prioridade principalmente nessas primeiras 24, 48 horas, tá? Porque ele é o nosso recuperador mais potente, tá? Por quê? Porque ele vai fazer isso a nível do sistema nervoso central e também pelo nosso metabolismo. Então, nada mais justo que você dar uma boa noite de sono, quando for possível, obviamente, né? Eu tenho que trabalhar muito cedo e vai ficar um pouquinho mais difícil eu dar o tempo que o meu corpo precisa de sono. Ok, mas o que você pode fazer é tentar começar essa prática de dormir um pouquinho mais cedo, nesse dia específico, se for possível, para que você dê o máximo de tempo para esse corpo descansar. Tá? De preferência, se você conseguir se programar, ou se é possível fazer isso, dê o tempo que o seu corpo precisa para descansar, seja ele 7, 8, 9 horas, justamente para que você tenha certeza que essas primeiras 24 horas foram bem aproveitadas, tá? Claro que isso enfim, não é todo mundo que consegue justamente por causa dos horários do trabalho, mas se você conseguir dormir muito cedo, você vai conseguir fazer isso e vai ser muito, muito bom, principalmente nessas primeiras 24 horas, certo? Bom, tirando esses três pontos que eles são, de certa forma, óbvios e a gente já é um consenso de que eles são importantes no pós-prova, tem outros que a gente pode implementar que também vão auxiliar, e aí pensando nessa primeira 24 horas, barra 48 horas ou até 72 horas, que é esses primeiros 2 dias pós-prova, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, e que não depende de terceiros, né, que eu vou entrar mais um pouquinho à frente com vocês, é principalmente sobre o descanso ativo, tá? Ou o recovery, ou aquela corridinha que a gente faz regenerativa, tá? Então, esse é um momento onde a gente coloca um gesto que é parecido com o que a gente reproduziu na prova, né? Ou seja, a gente está correndo e, se for possível, dependendo de qual é o nosso nível da corrida, também fazer uma corridinha leve, tá? E aí aqui eu quero dividir entre a pessoa que está iniciando na corrida, não no seu primeiro ano e meio, para aquelas pessoas que já estão um pouco mais avançadas na corrida, tá? Por quê? Porque a pessoa que está começando, primeiro que o dano que ela vai sentir e a capacidade que ela tem de regenerar, de recuperar, ela é um pouquinho mais lenta, justamente por não ter toda essa bagagem na corrida. Então, o que acontece? Nesse momento, é mais importante você descansar o máximo que você pode na segunda-feira, enfim, se a prova é domingo, né? Então, no outro dia, e fazer esse descanso, esse recover, essa caminhada, depois de 48 horas, ou seja, no segundo dia, né? Então, numa terça-feira, aqui no nosso exemplo, tá? Justamente para dar ao corpo um pouco mais de tempo para se recuperar, já que a tua experiência na corrida ela não é tão vasta, certo? E essa velocidade, às vezes, como tu está iniciante, ela pode ser até uma caminhada, tá? Justamente porque nesse descanso ativo, vocês que têm planilha ou que você se acostumar às zonas de treino, né? Então isso a gente está falando de Z1, Z2, no máximo Z2, então é uma coisinha bem levezinha mesmo. E para algumas velocidades do iniciante,
tá? Isso pode ser uma caminhada, tá? Ou muitas vezes vai ser uma caminhada e tá tudo certo. Ah, mas eu trabalho caminhando. Bom, então você já está fazendo ali da melhor forma possível uma caminhada e não precisa colocar mais uma caminhada de 20 minutos, meia hora, porque quem sabe pode ser um pouquinho demais já que você está se recuperando, certo? Bom, e aí a gente dividir para o avançado, né, para o intermediário avançado, a gente, dependendo da experiência do corredor, a gente pode fazer esse descanso já no primeiro dia. Então, minha prova foi domingo, na segunda-feira eu posso fazer um trotezinho bem levezinho. É aquele trote assim, que tu mal tira o pé do chão. É justamente para quê? Para que eu aumente meu aporte sanguíneo, acelere um pouquinho o meu metabolismo ali, cardiopulmonar, e aí eu faço com que eu aumente um pouco essa varredura de todos esses metabólitos que aconteceram a partir da prova. Tá? Então, basicamente, é como se eu tivesse que varrendo um pouquinho a sujeirinha ali que sobrou para facilitar com que o meu corpo recupere. Tá? Então, isso pode ser feito 24 horas, 48 horas, mas o avançado e o intermediário ele tem essa escolha de poder fazer um pouco antes, porque o corpo, pela experiência, já está mais adaptado a essa recuperação, certo? Bom, então o descanso ativo, ele é uma ferramenta interessante, tá? Você precisa dela? Você pode fazer ela e vai potencializar, mas você não é obrigado a fazer isso. Se você quiser ficar descansando, tendo um tempo de lazer, um tempo de qualidade, ao invés de sair para correr ou caminhar, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas se você fizer isso, vai ajudar um pouquinho mais esse processo de recuperação, certo? Bom, e aí a gente vai ter a última forma, que é através de uma ajuda especializada, no caso do fisioterapeuta, tá? Por quê? Porque existem algumas ferramentas do recovery que aí é lançada à mão de um fisioterapeuta que eles vão ajudar, tá? Bom, aí você pode contatar o seu fisioterapeuta, enfim, e isso pode ser resolvido. Uma coisa que fica aqui só uma espécie de alerta, não é bem um alerta, mas é só um cuidado, é que se você tiver uma região que tiver muita dor, se o fisioterapeuta ele for fazer um recovery manual, ou seja, fazer a massagem, é importante que essa massagem ela não seja pesada, tá? Porque você não vai ficar soltando o nozinho ou resolvendo contratura um dia, 2 dias antes depois de uma prova, tá? Até porque o músculo ainda está em processo de cicatrização, aquelas micro lesõezinhas. Então, se você apertar ali, ou você pode até ativar um processo inflamatório maior que já estava, ou até mesmo não ajudar em nada, tá? Então, esse momento é um momento um pouco mais de uma terapia mais de relaxamento mesmo, tá? Justamente para tentar auxiliar principalmente essa drenagem da parte mais da camada superficial ali debaixo da pele, tirar um pouquinho de líquido se ficou alguma coisa em excesso, dá um conforto, ele dá uma sensação de bem-estar muito bom a massagem, então às vezes é isso que tu precisa mais do que qualquer outra coisa de ficar apertando, amassando ali com muita força que vai acabar gerando mais dor e até muitas vezes essa dor pode gerar um pouco mais de tensão, tá? Então, no fim das contas, era para ser uma coisa boa e acabou sendo uma coisa não tão boa. Única coisa que você precisa se preocupar com essa questão da massagem. E os outros métodos de recovery, eles são muito úteis. Uma coisa que eu vejo às vezes os pessoas fazendo e acaba não ajudando tanto, que é a utilização de gelo, tá? O gelo, ele só é utilizado realmente, assim, se você teve uma lesão, se você teve um machucado. Aí, nas primeiras 12 horas, ela é bem importante, e depois das 12 horas, se você já dormiu, e ela só vai ser indicada se você tiver com um edema, né? Se você tiver com um inchaço. Aí você pode estender ele mais 12 horas. Mas depois disso, ele acaba não tendo todo o efeito, e aí é mais interessante você procurar uma ajuda especializada no fisioterapeuta do que propriamente você ficar colocando só gelo, certo? Se você tiver alguma dúvida, que eu não falei, que deixa aqui nos comentários. Desculpa um pouco minha voz, que a sinusite já tá voltando, tá começando essa oscilação de temperatura, então a sinusite já começou a dar o ar da graça já no início do ano, tá? Então nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais, gente!